Graça e paz! Eu sou o pastor Diogo Gonçalves da comunidade Atitude Church de Vale Verde. E hoje nós estamos no nosso terceiro episódio da série Escreva a Visão. Vamos falar sobre Deus trabalha com propósito e direção. Mas antes, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para estar recebendo os próximos devocionais e comenta como Deus tem transformado a sua vida através dessa mensagem. Tá certo? Então bora lá? Em Provérbios 16, no versículo 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Existe um padrão claro nas Escrituras. Deus ele não age de qualquer maneira, ele não age aleatoriamente. Deus ele age com propósitos. Ele trabalha com propósitos. Ele trabalha com direção, ele trabalha com intenção. Uma palavra que eu gosto muito de usar, com intencionalidade. Nada em Deus é improvisado. Nada é uma reação. Nada em Deus transmite ou é confusão. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ela nos deixa um recado claro nesse versículo que nós lemos. O homem também tem um papel importante e um papel ativo, não passivo. Há uma combinação perfeita nesse lugar. A combinação divina ela é sempre perfeita. Ela revela a perfeição de Deus e o que o homem ele vai executar. Há uma parceria, uma combinação. Por isso, Deus ele dá a direção, mas o homem ele decide caminhar. Quando o Provérbios ele vai dizer que o homem planeja, a palavra de Deus ela está nos mostrando responsabilidade de planejar, de olhar além do nosso próprio dia, de planejar o nosso futuro. Deus ele não vai planejar por mim e por você. Deus ele não vai organizar o meu ano, o seu ano por mim e por você. Deus não vai escrever os meus projetos ou a minha visão em um caderno por mim ou por você. Isso cabe a nós. Essa organização, seja ela financeira, seja ela pessoal, seja em qual sentido for, cabe a nós. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento, ele nos dá inspiração, mas ele espera que eu e você nos levantemos para fazer a nossa parte. E esse é o grande erro que muitas pessoas elas cometem, um erro espiritual de colocar tudo na conta de Deus. Se Deus quiser, ele faz. Se for da vontade dele, vai acontecer. Não! Quase sempre isso é apenas uma desculpa disfarçada de espiritualidade. Deus ele quer sim, mas ele quer cooperando comigo e com você, não nos substituindo. Você consegue entender essa verdade? Porque se você entender essa verdade, ela vai mudar completamente o rumo da sua vida a partir de hoje. Deus ele trabalha com propósito e não com sorte. Por isso que nós não jogamos em jogos de azar. Nós não vivemos pela sorte, nós vivemos pelo propósito. Em toda a palavra de Deus nós vamos ver isso. Deus deu o plano da arca, mas quem construiu? Noé? Sim ou não? Deus, ele deu a visão do templo, mas quem que teve que administrar a obra da construção? Salomão. Quem que teve que levantar os recursos para construir? Davi. Então nós precisamos entender que a promessa de Deus ela caminha nesse princípio. Deus ele deu a promessa da terra a Josué, a Moisés, mas quem que teve que lutar? Moisés teve que liderar o povo, Josué teve que acessar a terra e lutar por ela. Deus ele deu um chamado a Paulo, mas ele teve que estudar, ele teve que viajar, ele teve que pregar, ele teve que plantar igrejas. Ele teve que sofrer no corpo as dores de Cristo. Ou seja, Deus ele nos entrega propósito. Ele entrega propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa.
mas a disciplina, ela precisa ser nossa. A unção de Deus naquilo que nós vamos fazer, sim, verdade, mas a disciplina precisa ser sua. A constância precisa ser minha e precisa ser sua. A direção de Deus é de Deus, mas o foco precisa ser meu, precisa ser seu. Por isso, Deus ele dirige, Deus ele conduz, mas é o homem que vai plantar, é o homem que vai organizar, é o homem que vai planejar. E é nesse momento que muitos tropeçam. Oram muito, mas planejam muito pouco. Sonham muito, mas executam quase nada. Têm uma fé muito grande, mas uma rotina muito pequena. Têm uma visão ampliada, mas não tem estratégia de como executar a visão. E aí muitos culpam a Deus, mas a culpa é de Deus pelo meu sofrimento, a culpa é de Deus pela minha falha, a culpa é de Deus pelo meu fracasso. Não é. Provérbios 21, versículo 5 vai dizer, e ele é muito claro, os planos bem elaborados levam à fortuna. Não é apenas espiritualidade, muitas das vezes nós espiritualizamos muito, mas é também organização, foco, constância. Não coloque na conta de Deus aquilo que Ele já te deu inteligência, responsabilidade e autoridade para fazer. Deus ele vai dirigir os seus passos. Se você andar alinhado à palavra dele, à vontade dele, se você colocar os seus projetos em oração, Deus ele vai dirigir os seus passos. É impossível Deus não dirigir os seus passos se você estiver disponível para ele. Mas o mover de Deus não dispensa o esforço humano, mas ele nos orienta a colocar o esforço no lugar correto, quando nós estamos disponíveis para ouvi-lo e obedecê-lo. Por isso, hoje eu vou te dar uma prática. Escreva 3, um número profético, áreas da sua vida que você tem esperado tudo de Deus, mas não tem feito a sua parte. Você vai analisar a sua vida e vai ver quais são esses 3 pontos. E em cada área dessa, escreva um próximo passo prático de como executar esse sonho. Ore pedindo direção a Deus, mas faça o que cabe a você. Porque Deus só dirige quem está em movimento. Tá certo? Esses 3 conselhos, esses 3 passos vão fazer você viver coisas extraordinárias. Eu sei que o seu próximo ano vai ser um ano de muitas conquistas se você colocar essa palavra em prática. Então vamos orar? Ore assim comigo. Pai, obrigado porque Tu és um Deus de propósito. Alinha o meu coração ao Teu. Me dá a coragem para fazer a minha parte. Arranca de mim toda a passividade, seja ela emocional, física ou espiritual. Toda desculpa disfarçada de fé. E me ensina a viver com foco, com disciplina e responsabilidade. Eu consagro os meus planos ao Senhor, mas assumo a minha parte no processo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha um dia abençoado e até o nosso próximo devocional. Fica na paz.